Olá a todos, meu nome é Wellison Nish, sou coordenador técnico na Sysprice e hoje iremos falar sobre SolidWorks Composer. Na nossa agenda a gente vai falar um pouco sobre, de forma geral, sobre o SolidWorks Composer, entender como os dados da engenharia vêm para dentro do SolidWorks Composer, como podemos criar nossa lista de peças, né? Criar um procedimento passo a passo, como criar o documento interativo e como gerar as publicações técnicas. Bem, falando de forma geral, o SolidWorks Composer ele é uma ferramenta de geração de comunicação técnica. Né? Com ele você pode criar animações, vídeos, né? Criar procedimentos operacionais, seguindo passo a passo de como operar determinado conjunto ou máquina, gerar lista de peças, né? Criar conteúdo online. Além do conteúdo online, você pode criar conteúdo interativo e gerar a publicação técnica a partir do SolidWorks Composer. Nesse próximo slide, temos aqui um vídeo que foi gerado a partir do SolidWorks Composer, onde ele mostra de uma visão geral um equipamento, né? E aqui ele dá um zoom numa determinada região desse equipamento, que é o que iremos utilizar durante essa apresentação neste webinar. Então, de forma geral, né, o Composer gera sua publicação técnica, mas com informações claras e fáceis de entender, né? E vamos agora entender como é que é possível trazer as informações do CAD para dentro do SolidWorks Composer. Bem, vamos abrir então aqui o SolidWorks Composer e para trazer um documento CAD para dentro do Composer basta vir aqui em File, Open, e nessa janela aqui em Tipo eu posso escolher a extensão do arquivo que eu desejo abrir dentro do SolidWorks Composer. Nesse caso eu vou pegar um arquivo do próprio SolidWorks, então vou navegar até a pasta onde ele está sendo armazenado, selecionar, e aqui eu posso escolher algumas opções, né, do que eu quero que traga para dentro do SolidWorks Composer. Aqui eu vou deixar o padrão, clicar em abrir, e agora o SolidWorks Composer vai fazer a importação do documento do SolidWorks para dentro do Composer. O interessante é que ele tem uma extensão própria, então isso garante que qualquer modificação que você criar dentro do Composer, né, isso não vai interferir no seu projeto que já está finalizado. Mas, depois a gente vai verificar nesse webinar que quando você fizer alguma atualização no seu projeto 3D, no CAD SolidWorks, essas informações serão atualizadas dentro do Composer quando você desejar. Bem, essa é a interface do SolidWorks Composer, né? Então tem aqui uma visão geral de como ele trouxe o documento. E aqui a gente pode ver, né, algumas opções de renderização. Então tem aqui essas opções, né, colorido, com linhas visíveis, só com a silhueta, né? Então eu posso escolher aqui uma dessas opções para manter no meu arquivo, né? Posso controlar também o fundo, né? Posso trocar aqui as opções. Posso mudar aqui a opção de ambiente de oclusão ou de brilho, né? Também. E aqui no fundo eu vou deixar um fundo branco, é mais fácil visualizar. E aqui como que vai ficar. Aqui eu vou desabilitar essa opção, vou deixar mais simples aqui. E posso deixar a minha peça na posição que eu achar mais interessante para gerar uma imagem, uma imagem vetorizada. E aqui eu vou salvando as vistas conforme a minha necessidade. Vou chamar essa vista de padrão.
A partir dela, se eu quiser voltar, né, configurar de várias formas e depois quiser desfazer, eu posso simplesmente dar um duplo clique aqui e recriar a vista a partir dessa vista já existente. E aqui, na aba Assembly, eu tenho aqui a estrutura, né, desse arquivo. Então eu consigo ver aqui todos os componentes que fazem parte dessa montagem. Bem, em resumo, né, a gente consegue então, podemos ver aqui que foi possível trazer os dados do arquivo CAD, né, para dentro do ambiente do Compose de forma independente. Então você consegue trabalhar com os arquivos do Compose sem mexer nos arquivos de projetos, né, sem modificá-los. Você consegue trazer a estrutura, né, e com uma interface bem simples de ser trabalhada, né, com várias opções gráficas aqui. Vamos para o próximo passo, que seria gerar a lista de peças. Então vou voltar aqui no Compose. Então vou vir aqui na minha aba Vista, né, na minha aba de vistas. Vou criar uma nova vista. Então basta eu clicar aqui em Create in View. Ele vai criar uma nova vista. Vou trocar esse nome para Lista de Materiais. E aqui vou alterar a exibição. Vou colocar aqui uma opção de silhueta, né. Posso optar aqui em deixar os raios, né, visíveis, ou parcialmente visíveis, ou totalmente visíveis, né. Vou deixar essa opção. Conforme eu vou modificando, posso ir atualizando a minha vista e ele vai armazenando as alterações que eu estou criando. Para gerar a lista de materiais é bem simples, né. Eu vou habilitar aqui em Workshop clicando nesse ícone chamado Boom de Bill of Material, e aqui nessa aba eu consigo gerar a minha lista de materiais. Basta definir quais são os componentes que eu quero gerar a lista. Então eu vou vir aqui selecionar esses componentes e com o Alt pressionado e o Ctrl eu vou selecionando o subconjunto. Dessa forma ele entende que na hora que eu for gerar uma lista, ele não deve gerar a lista dos componentes que estão internamente, né, que fazem parte dentro desse subconjunto, só do conjunto superior. E aí, com todos eles selecionados, eu posso vir aqui, Generate Boom ID, clicar aqui, e aqui na aba Boom, ele vai me mostrar, né, uma lista com todos os itens que eu selecionei. Aqui nas opções de configuração do Boom, eu posso configurar as colunas que eu desejo visualizar ou modificar a sequência. Por exemplo, eu posso modificar isso aqui para ser visualizado como uma primeira coluna. Aqui em descrição eu posso remover e utilizar uma outra informação. Então aqui eu posso utilizar essa opção de Meta Properties, que ele traz as informações dos componentes que foram importados do SolidWorks para dentro do Compose. Então eu vou vir aqui, vou escolher aqui, por exemplo, esse item chamado Number, vou acrescentar ele aqui na minha lista, vou só mudar a sequência aqui. E aqui eu posso alterar a nomenclatura, né, da coluna. Então, ao invés de aqui Boom ID, posso colocar, por exemplo, item, aqui Number, código, por exemplo, né? Quantidade aqui, vou só atualizar aqui. E aí eu clico em aplicar, ok, e ali me mostra como vai ficar a minha lista aqui, né? Posso organizar aqui pela sequência dos itens. E para visualizar isso, a minha tabela aqui na minha vista, né, basta eu clicar aqui em Show Hide Boom Table e ele me mostra a lista de materiais aqui, né? Essa lista de materiais aqui, ou como qualquer outro componente
aqui no Composer, eu posso modificar algumas propriedades dele, né, a partir dessa aba aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso trocar algumas opções, né, como transparência, né, habilitar essa opção que conforme eu vou passando o mouse ele vai acendendo os componentes, né. Tem inúmeras opções aqui, como a posição também, né, se eu quero em cima, se eu quero do lado esquerdo, do lado direito, né, ou deixar livre, né? Então conforme você vai trabalhando aqui, arrastando, né, e posicionando aqui, você pode ir modificando. Consigo controlar também o tamanho da fonte, né, e a posição dele, trazer ele um pouco mais aqui para baixo. Consigo visualizar todo o meu componente aqui. Bem, aqui eu vou criar os balões agora, mas para ficar mais fácil de criar os balões e conseguir entender melhor o posicionamento de cada componente, vou criar uma vista explodida, né? Então eu posso selecionar aqui com Alt esse componente, que ele vai entender que é todo subconjunto. E aqui na aba Transform, eu posso usar a opção Translate para mudar a posição dele, arrastando pelas setas, né, por essa tríade. Também posso selecionar vários componentes de uma vez, clicando, usando a estrutura aqui, selecionando os componentes por aqui. E aí também posso arrastá-los de uma forma mais simples, né? Aqui também posso ampliar o zoom, né? Por exemplo, aqui eu vou usar o Alt também. Quero selecionar todos esses componentes. E aqui também você deixar numa posição melhor. Quero pegar esse subconjunto, né? Só que aqui eu quero usar uma direção diferente, então vou arrastar para cá, usando a tríade. E aí, conforme eu vou fazendo as vistas explodidas, eu vou reposicionando o meu componente da melhor forma que fica para visualizar nessa vista, né? Posso ir arrastando, né? E a hora que eu achar uma posição ideal, eu posso vir aqui atualizar e ele guarda essa posição. Então eu tenho duas vistas aqui, a primeira padrão, que é ali todo montado, né, colorido, e depois aqui a lista de peça, né, com alguns componentes aqui. Conforme também eu vou passando o mouse, ele vai me mostrando os itens ali na minha lista, né. A partir dessa vista também eu posso criar uma imagem vetorizada, então eu posso vir aqui nessa aba Workshop, e aqui eu tenho Technical Illustration, onde eu posso clicar e aqui eu posso salvar uma imagem vetorizada, né? Posso clicar aqui em Preview para ver como que vai ficar isso antes de salvar, e aí ele me gera uma imagem vetorizada aqui para mim entender como é que vai ficar, né? Para quem não conhece, imagem vetorizada é uma forma de criar uma imagem que você pode aumentar ou diminuir o tamanho dela e ela não distorce a sua forma, né? Aqui também para gerar a imagem vetorizada tem inúmeras opções, né, de cores, de contornos, né? Algumas opções aqui que vai da minha necessidade. Bem, o próximo passo agora é o seguinte, né? Vamos imaginar que teve uma alteração no projeto, né? E eu quero trazer essa alteração para dentro do SolidWorks Composer, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o SolidWorks e vou abrir aqui o conjunto que eu estou utilizando. Então, vem aqui, seleciono ele, clico em abrir, né, procedimento padrão do SolidWorks. Estou abrindo aqui o conjunto, né, simulando como se o pessoal da engenharia estivesse fazendo uma alteração nesse projeto.
Então, nessa alteração, vamos simular aqui, vou acrescentar dois componentes, que serão esses dois aqui, são esses suportes aqui do pistão, né? E vou alterar esse componente para um outro componente. Então, vou vir aqui, clicar aqui, usar uma opção chamada substituir de componente. Vou procurar aqui o outro componente que eu quero utilizar. Confirmar aqui. Fiz a alteração. Então temos aqui alguns componentes que foram acrescentados e um componente que foi alterado, né? Como é que eu agora transporto essas atualizações para dentro do Compose? Então, primeiro vou salvar aqui meu arquivo. Vou fechar ele aqui por enquanto, que eu não vou usar mais. Vou minimizar aqui. Agora aqui no SolidWorks, vou vir aqui no menu File, Update, SolidWorks Compose Document. E aqui eu vou selecionar aqui o meu conjunto e clicar em Update. Dessa forma o SolidWorks Compose vai verificar o documento, as modificações que foram realizadas dentro do SolidWorks. E trazer essas informações para dentro do Compose. Vou dar um duplo clique aqui, não quero gerar uma nova imagem. Então podemos visualizar aqui que ele criou, adicionou, os componentes que faltavam e modificou esse componente. Não só nessa vista, mas também nesta. Bem, continuando aqui, eu acrescentei esses dois componentes, mas eles ainda não fazem parte da minha lista, Para adicioná-los na minha lista, eu posso vir aqui em Assembly, segurar o Alt e selecionar os dois componentes por aqui, E na aba aqui Workshop, vou habilitar aqui novamente a Boom e vou pedir para criar, a lista com esses dois itens selecionados. E aí ele acrescenta mais uma linha aqui para mim com os dois itens. Bem, agora que eu tenho a minha lista pronta, com os componentes que estavam faltando, posso também agora criar, posso selecionar todos os itens aqui e gerar a lista de materiais a partir dessa lista aqui, a partir do Boom. Posso vir aqui criar Skeleton e aí ele gera aqui os balões, Apesar que aqui ele identifica o subconjunto com cores diferentes dos componentes, mas como eles estão todos selecionados, eu posso vir aqui alterá-los todos de uma vez. Então, por exemplo, a cor do texto eu quero preto, a cor do fundo eu vou querer aqui branco, e aí eu poderia alterar mais algumas outras coisas. Posso alterar também aqui a posição, em cima para o lado esquerdo, embaixo para o lado direito, tem várias opções aqui. Só escolher aqui que lhe agrade melhor. Vou colocar vou escolher uma delas aqui, colocar para baixo à direita. Para mim essa posição já me atende. Só tirar aqui, eu habilitei sem querer. Bem, e aqui eu posso vir em View, Update, ele gera essa vista agora com as informações adicionais.
né? Conforme eu vou mexendo aqui, eu posso ir alterando as posições, né? Apesar que eu posso também alterar todos os balões aqui, a posição de cada um deles. Bem, agora que essa vista está pronta, eu vou gerar mais uma nova vista. Vou clicar aqui em Create View, né? Vou chamar ele aqui de subconjunto. E com Alt aqui, pressionado, vou selecionar esse subconjunto aqui, botando à direita, eu vou pedir para ele ocultar todos menos N. Maravilha. A partir desse componente aqui, eu vou gerar uma nova vista, né? Vou atualizar essa vista aqui, vou criar uma vista explodida agora só desses itens. Então, vou abrir aqui uma janela, selecionar parcialmente aqui esses componentes. Começar por esse aqui. Então, vou arrastar ele aqui para fora. Vou arrastar agora esses aqui. Uma coisa interessante é como eu não abri a janela o suficiente, alguns componentes não foram selecionados, né? Como vocês podem ver aqui, tem duas arruelas que não foram. Então eu vou selecionar aqui esses dois itens e com o botão à direita eu posso usar esse outro comando, que é o Copy Transformation, né? Eu posso clicar sobre ele e falar, ó, traz para cá também. E ele vai trazer os componentes na mesma posição que eu coloquei esses, né? Vou arrastar esse aqui para cima também. Arrastar esse outro componente aqui para baixo, né? E aqui eu vou usar um outro comando para gerar essa vista explodida aqui, que é o linear aqui, ó, né? Então seleciono ele aqui, seleciono os componentes que eu quero explodir e ele consegue explodir dessa forma, né? Com espaçamentos iguais, né? Vou trazer um pouco mais para fora aqui e vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então seleciono os itens, venho aqui em linear e arrasto aqui na outra direção. E aí com o Translate eu posso vir aqui e ajustar a posição de todos eles. Vou fazer algo parecido aqui também. Então eu vou pegar aqui alguns componentes, linear, e vou arrastar para cá. Aqui no caso ele ficou na sequência errada, então eu só vou ajustar aqui para ficar na sequência que eu acho mais agradável. Com o Tab aqui eu posso selecionar os itens que faltou, selecionar. E aqui eu posso fazer um ajuste mais fino, né, clicando em cada um deles. Então vamos dizer que eu quero trazer esses três itens um pouco mais para fora. Essa arruela eu quero um pouco mais para o meio aqui, de forma que eu consiga visualizar todos eles. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás, apertar o Tab aqui, né, ou abrir uma janela aqui e conseguir selecionar todos eles, né? E vou usar aqui também o método linear, vou usar o Translator para passar ele um pouco mais para fora, tá? Tem um item a mais aqui. Vou arrastar esse aqui também um pouco mais para fora e mudar a sequência aqui. Primeiro eu quero a arruela para cá e o parafuso um pouco mais para cima. Aí. Essa aqui também. Eu tenho todos os componentes explodidos. Bem, aqui eu vou selecionar uma janela, selecionar todos eles. Vou clicar em Generate Boom ID. Vou vir aqui na Boom, ele gerou todos os componentes. Vou pedir para ele mostrar aqui o Show Hide Boom Table.
Então ele vai mostrar todos os componentes aqui. E para finalizar essa vista, vou só atualizar ela aqui. E vou acrescentar os balões. Então, da mesma forma, eu seleciono todo mundo aqui. Create Callout. Ele vai gerar os balões para mim. Né? E aí aqui eu posso modificar de acordo com a minha necessidade. Então, vou colocar aqui eles para baixo e para o lado esquerdo. Perdão, para o lado direito. Maravilha. Tem todos os itens aqui. Vou atualizar minha vista. Ótimo. Bem, agora a gente vai fazer o passo a passo de como fazer a troca de um componente desse conjunto. Então eu vou usar aqui a vista padrão como referência. A partir dela eu vou criar uma nova vista. Vou chamar de passo 1. E vou fazer algumas alterações na exibição desse arquivo no render aqui. Então vou modificar aqui para Flat Technical, que dá esse efeito mais claro no modelo. E a ideia aqui é fazer a troca desse componente, desse pistão aqui. E para fazer a troca a gente precisa remover primeiro esse conjunto de parafusos de pino. Então nesse primeiro passo a gente vai demonstrar a retirada desse componente. Então, inicialmente, a gente vai selecionar aqui os componentes que eu quero mover. Eu posso vir aqui em Transform e usar a opção Translate ou a opção Linear Explode Mode, para fazer a vista explodida desses componentes. Então aqui eu vou selecionar a opção Translate, e eu posso ir selecionando aqui os componentes. Por exemplo, se eu selecionar esses dois componentes aqui, repare que a minha tríade ela fica numa posição que não me favorece para fazer o deslocamento desse componente. Não tem problema, aqui com Alt eu posso selecionar qualquer face de um desses componentes e com Alt pressionado eu consigo arrastar na direção daquela face. Aqui eu tenho mais dois componentes que eu vou querer mover. Da mesma forma, usando o Alt, posso arrastá-los dessa forma. Bem, tendo os componentes fora da posição original, agora eu consigo fazer a movimentação para mover esses componentes aqui. Então eu vou usar aqui a opção, pode ser a Translate mesmo, eu só vou deixar ele um pouco mais para fora aqui, deixar o parafuso, depois na sequência a arruela, depois essa bucha, e aí por fim o pino. Para representar melhor esses componentes que estão sendo removidos, eu posso trocar as cores deles. Então eu posso selecionar todos eles aqui, e aqui na propriedade eu posso definir qual cor eu quero usar. Vou usar aqui um vermelho para se destacar bem, e para ajudar a compreensão de qual componente precisa fazer a vista explodida, eu vou usar aqui também um autor de seta. Aqui em Arrow tenho várias opções de setas aqui, vou usar essa daqui, e vou criar uma seta. Essa seta eu vou usar como referência essa aresta aqui do parafuso, para que ele fique bem no meio, centralizado aqui entre esses componentes. E assim como os componentes, eu também posso trocar a cor da seta. Então, posso controlar aqui a transparência, posso desmarcar essa opção para dar esse efeito de que a seta está dentro dos componentes. Posso alterar a cor também, então vou colocar aqui uma outra cor, vou usar aqui um azul, então fica mais fácil de compreender, e se eu quiser eu posso arrastar a seta, para ficar melhor, para compreender o que deve ser explodido aqui, vamos dizer assim.
Aqui eu vou arrastar um pouco mais a seta. Aqui para arrastar você pode clicar no ponto, você vê que ele fica solto. Mas se você segurar o Alt, ele mantém a posição até você arrastá-lo. E assim ele não perde a direção, né, que ele já estava pré-definido. Então eu escolho aqui uma posição que fica mais agradável para visualizar, né? Maravilha. Agora, a partir dessa vista, eu vou atualizá-la, né? Vou gerar uma nova vista a partir dessa, então vou clicar aqui em Create View. Vou gerar aqui agora o passo 2. Né? No caso do passo 2, eu vou ocultar aqui esses componentes dessa vista. Então, eu seleciono todos eles, botando à direita aqui em cima. E eu vou vir aqui, eu tenho aqui algumas opções, né? Uma delas é o Hide Select, ele vai ocultar o que está selecionado. Né? Eu vou selecionar agora aqui mais esses dois componentes e vou fazer a mesma coisa. Aqui já tem o botão dele, então tem um atalho, já me facilita aqui para exemplificar. Bem, depois que é removido o pino, né? Agora eu posso mover esse componente para baixo, né? E conseguir indicar para o próximo passo, né? Então, antes de fazer isso, né, inicialmente eu vou só selecionar esse componente, vou clicar nesse ponto e vou arrastar ele para baixo, né? Aqui eu vou adicionar também uma seta, mas antes disso eu vou selecionar aqui esse componente e com ele selecionado eu tenho essa opção aqui que se chama Set as Neutral Properties, né? Ele captura as informações, vamos dizer assim, padrões do componente, né? Eu seleciono aqui, por exemplo, a cor, né, ou a opacidade, e clico aqui, ele vai entender que é para manter essas duas informações guardadas nesse componente. Então vou clicar aqui, ele já capturou a informação, e aí eu posso continuar. Por quê? Eu vou mudar a cor desse componente futuramente, e depois eu quero retroceder a essa cor, tá? Então, aqui agora eu vou deixar esse componente mais transparente, vou deixar aqui mais ou menos nessa posição, e aqui com a seta, né, da mesma forma que eu fiz o parafuso, eu vou segurar o Alt aqui perto da aresta, vou posicionar aqui onde eu quero que fique a direção da seta, vou arrastar ela um pouco mais para trás e vou mudar a cor dela, né? Então vou mudar aqui transparência, desmarcar essa opção aqui e vou trocar para a cor azul, né? Repare que eu fiz esse procedimento novamente, né? Eu já tinha feito anteriormente no passo 1, estou repetindo no passo 2. Para não ficar repetindo, né, essas ações de trocar cor, transparência, eu posso guardar esse estilo, né? Então eu venho aqui na aba estilo, aqui eu já até guardei alguns e vou clicar aqui, ó, Quick Estilo, ele pede um nome, vou chamar aqui de novo, vou chamar de 01, vou clicar aqui em OK, e ele vai guardar aqui esse estilo, né, essas configurações. Assim, quando eu precisar criar mais alguma seta, eu posso aproveitar os mesmos dados aqui. Feito isso, vou deixar numa posição melhor, né, para visualizar esse componente. Mais ou menos aqui. Deixa eu colocar mais para cá. Maravilha. Aí vou clicar aqui para ele atualizar a vista. Né? E aí, só faltou aqui, acabei esquecendo, trocar a cor do componente. Então eu vou mudar aqui para o vermelho. Né? Então vou atualizar aqui novamente. Posição. Maravilha. Agora, utilizando essa mesma vista, né, eu vou criar uma nova, chamado passo 3. Maravilha.
Daí vou ocultar a seta aqui, né? Vou voltar a transparência, deixar opaco novamente esse componente. Por enquanto o pistão ainda pode ficar vermelho. E eu vou fazer um movimento desse pistão para baixo, né? Assim como eu posso usar o Transformer para fazer um movimento linear, né, usando o Translate, eu posso fazer também um movimento rotativo, usando o Rotate. Então basta eu clicar no Rotate, e aqui eu posso clicar, né, com Alt aqui nesse componente que eu quero mover. E aqui, né, com Alt ainda pressionado, eu posso usar uma referência para determinar a direção do giro, né? Então, vou aproximar um pouco mais aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 45 graus para baixo, usando essa aresta aqui como referência, né? Então, ele ficou dessa forma aqui. Ok? Bem, o próximo passo é determinar aqui, eu vou definir, criar uma seta. Só que essa seta vai ser um pouco diferente. Vou usar uma seta circular agora, circular arrow. Então vou clicar nele, vou aproximar aqui, eu posso usar também a aresta, né? Quando eu clicar na aresta ele entende que é para usar aquele centro, né, de rotação. E aí movimento até onde que eu desejo que fique a seta, né? Cliquei, posso clicar em essa para ele finalizar o comando. E aqui eu consigo controlar a posição, né, da seta, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, selecionar ele aqui, vou escolher aqui aquele estilo que eu havia criado. Selecionar ele aqui, novo, aí. Agora eu vou deixar ele um pouco, modificar algumas opções aqui, aumentar o raio dele aqui, né? Diminuir um pouco o comprimento da seta aqui, reposicionar ele aqui mais para cá, né? Eu tenho aqui algumas opções, como eu posso desmarcar aqui o flat, ele dá esse efeito 3D sobre a seta, mais agradável aqui para visualizar. Diminuir um pouco mais aqui esse comprimento dela. Maravilha. Tá ótimo. Bem, passo 3 já está pronto, vou atualizar aqui. Vamos para o próximo passo. Vou aproveitar essa mesma vista. Criei a nova vista. Vou ocultar aqui a seta. E vou selecionar aqui com Alt esse componente. Seleciono aqui o Color e vou pedir para ele restaurar as cores padrões dele. Como eu tinha salvo aqui nessa opção, aqui eu posso restaurar as cores padrões dele. Vou atualizar aqui a vista. E vou fazer o próximo passo, que é remover esse pino aqui. Então, vou abrir aqui uma janela de seleção. Vou usar aqui o Transform, o Translate, né, para deslocar aqui ele para o lado. Opa, acabou indo um componente a mais aqui que eu não queria. Vou colocar numa posição melhor. Agora sim. Vou pegar esses componentes aqui e esses dois aqui também. Aqui também eu posso usar aqui o linear. Vou selecionar todos os componentes aqui. Passar ele aqui para o lado. Aqui está ótimo. Só mudar aqui a sequência com o Translate. Vou colocar esse aqui primeiro. E arrastar essa arruela mais para cá. Trocar a cor desses componentes. Vou colocar aqui o vermelho. Gerar aquela seta, né, para indicar a direção da desmontagem. Vou usar aqui o Alt. Usar aquelas mesmas opções de estilo. Prontinho. Diminuir um pouco o tamanho dele. Aqui tá ótimo.
Aqui, tá bom. Aqui é a direção aqui. Vou colocar numa posição aqui melhor. Aqui tá ótimo. Atualizar a vista. E vou para o próximo passo, né? Chama esse aqui de passo 4. Então, atualizar aqui. Vou criar uma nova vista a partir desse passo 4. Chamar de passo 5. Vou ocultar esses componentes daqui. Vou selecionar aqui com Alt. Eu vou trocar a cor novamente aqui do pistão, passar para vermelho. E vou usar aqui o Translate com Alt apertado para indicar a direção da vista explodida. Opa. E a direção errada aqui. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Segurando o Alt, né? Vou arrastar para baixo, aqui nessa direção que eu quero. Maravilha. E aqui, vou adicionar mais uma seta. Então aqui usando o Alt também. Fica mais ou menos aqui. Vou usar aquele estilo lá, que eu já havia salvo. Trazer ele um pouco mais para cima. Isso, diminui um pouco o comprimento dele. Maravilha. Um pouco torto, deixa eu arrumar isso aqui. Segurando o Alt e arrasta aqui para não ter perigo de mudar a posição. Agora, vou salvar aqui, atualizar a vista. Está pronto todos os passos para desmontar esse pistão, né? Então, passo número 1, passo número 2, passo número 3, passo número 4 e o passo número 5. Maravilha. Criados esses passos, né, vou salvar aqui meu arquivo, eu posso também criar uma animação, né, utilizando esses passos. Né? Como é que eu crio essa animação? Eu vou habilitar em Windows a barra Timeline, que ele habilita essa área aqui para mim para gerar o vídeo. Repare que ele está cinza, né? Porque aqui no SolidWorks Composer eu tenho dois ambientes. Eu tenho o ambiente de imagens, né, que é o que a gente estava trabalhando até agora, e eu tenho esse ambiente de animação. Para ativar o ambiente de animação, basta eu vir aqui, dar um duplo clique aqui, e ele troca para o ambiente de animação. Daí eu venho para essa tela. E aqui eu posso arrastar as minhas vistas, e ele vai criando aqui a animação conforme eu vou clicando nos tempos aqui, arrastando em cima do tempo. Passo 4, passo 5, né? E aí quando eu vou criar a animação, maravilha, né? Se eu quiser que prolongue um pouco mais a primeira etapa, né, eu posso arrastar todos eles aqui para o lado, né? Posso vir aqui e arrastar tudo isso aqui para cá. E aí essa primeira parte fica mais longa, né? Então dá um play aqui de novo. Maravilha. Criada a minha animação. Vou voltar para o meu ambiente de imagem, que eu posso fechar por enquanto. Maravilha. Vou voltar aqui para o padrão. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão de gerar a documentação interativa, né? Então,
Eu vou criar primeiro um layout aqui para a abertura do documento, né? Então posso vir aqui em Windows, né? Eu tenho aqui as opções, né? E eu tenho aqui uma opção chamada Image Library. E ele me mostra aqui, né, no caminho padrão do SolidWorks Composer, algumas imagens que eu tenho salvo. E essas imagens eu posso trazer aqui para dentro do Composer, né? Posso vir aqui trazer aqui o logo, vou expandir aqui. Esse logo também eu tenho propriedades em cima dele que eu posso modificar. Inclusive aqui eu posso até pôr um link, vou colocar aqui no site. E sim, quando qualquer usuário que abrir esse arquivo e clicar sobre a imagem, ele te direciona para esse site, né? Então tenho aqui essa vista. Aqui outra opção interessante dentro de autores, né? Ator. Tem aqui a imagem 2D, tem aqui All Button, né? São botões que eu posso utilizar para fazer a navegação entre as vistas. Então vou selecionar todas as vistas aqui. Selecionar todo mundo aqui. Então, com as vistas todas selecionadas e com os botões criados, posso vir aqui, clicar em Update View with Select Actor e ele vai atualizar as informações com o autor. Então, assim, quando eu for visualizar esse documento fora do Composer, eu posso navegar entre as vistas clicando sobre esses botões. Além disso, eu posso criar também atalhos para acessar uma determinada vista. Então, basta eu clicar aqui e arrastar com o Ctrl pressionado, ele gera essa vista, né? Que é como se fosse um botão também, para você poder acessar determinada vista diretamente, né? Posso fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho dois botões aqui que eu posso utilizar para gerar navegação, né, entre as vistas, também como se fosse um atalho. Bem, além disso, né, eu posso fazer alguns movimentos mais interativos, como por exemplo, quando o usuário clicar nessa peça, ela faz o acionamento dessa região, né? Isso aqui é tipo um telescópio, então ele pode ter esse movimento. E aí, como é que eu faço esse movimento? Bem, para criar aqui a vista interativa, eu vou vir aqui. Inicialmente, só vamos alterar aqui para tirar o contorno, para não ficar muito escuro. Bem, vou atualizar aqui. Eu vou posicionar esse componente na posição que eu quero, então, arrastar para cá. Vou selecionar aqui esses outros componentes que também tem que ter movimento. Aqui eu vou usar aquele mesmo recurso, Copy Transform, arrastar eles para cá. Então tenho todos eles selecionados aqui, arrastado para cá. Então eu vou selecionar todo mundo e vou criar uma vista só desses componentes nessa posição. Para criar isso, né, eu vou vir aqui Workshop, View, e aqui eu tenho aqui essa opção Ator, selecionado, Localização e Link. É o que eu quero transportar somente para a nova vista. E aí eu vou clicar aqui em Create. Ele gera essa vista aqui, só relacionada a esses componentes selecionados. Vou chamar ele aqui de Extender. Vou criar uma outra vista, só que agora vou arrastar esse componente aqui para baixo. Mesma coisa, né? Create. Eu vou chamar de recolher. Maravilha. Então tem o recolhido e o estendido. No recolher, quando estiver na vista recolher e o usuário clicar sobre qualquer um desses componentes, ele tem que ir para a vista estender. Então eu vou vir aqui em Link. Vou vir aqui em Link, View, vou escolher aqui o estender. Ok. Maravilha. E no estender, atualizar. Ok.
e no estender, no link, ele tem que ir para a vista recolher. Maravilha. Então aqui, recolher, né? E estender. Opa, faltou atualizar a vista aqui. Então aqui eu quero pro estender. Maravilha. Então estender, recolher. E aqui o estender vai para o recolher. E voltando aqui para a vista padrão, né? Quando ele estiver nessa vista, eu quero que ele vá para o estender. Então eu vou vir aqui e indicar o estender aqui. Ó. Né? Basta vir aqui, view, estender, ok. Maravilha. Então dessa forma o documento ele fica interativo também, clicando sobre esses componentes aqui. Né? Vou salvar o meu arquivo. Vamos ver aqui as publicações, né? Como é que eu crio a publicação desses arquivos. Outras opções que temos aqui é também eu tinha falado Technical Illustration, tem aqui o High Solution, né? Então eu posso pegar qualquer vista aqui, né? Marcar essa opção e salvar essa vista numa imagem para ser utilizada dentro do InDesign, dentro do Word, de um PowerPoint, né, de uma apresentação. E aqui eu posso até ver o preview de como o arquivo ficaria, né, com aquela setagem que eu defini ali. Dependendo da opção que você definir aqui, é o tamanho que ele vai salvar a vista, com a qualidade que você desejar. Né? Então é uma opção também. Além disso, aqui eu posso criar também outro link, que eu acabei não comentando, mas só para mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se o usuário estiver nessa vista e ele selecionar aqui qualquer um desses componentes aqui, ele pode também criar um link, né, para a vista subconjunto aqui. Então, fio subconjunto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Fio subconjunto. Ok. Atualizar aqui a vista. Salvar. Então a gente viu aqui que dá para publicar, né, uma imagem ilustrativa, né, com uma imagem vetorizada com Technical Illustration. E aqui em File, eu tenho aqui Publish, né? Eu posso publicar aqui nesses outros tipos de formatos, PDF, no próprio 3D Studio, né, no 3D View Studio, ou aqui em HTML, né? Então, só clicar aqui em HTML, eu posso vir aqui, escolher aqui algumas opções de template, por exemplo, full. Salvar aqui na área de trabalho, criar uma nova pasta. Salvar aqui. Vou salvar com esse nome mesmo. Ele gera um arquivo HTML lá. Né? E se eu quiser também, eu posso ver esse arquivo dentro do player do Composer. Né? Assim como o eDrawing, o SolidWorks Composer também tem um player. Então eu posso vir aqui, vou só salvar aqui para guardar todas as informações. E eu posso vir aqui no player, abrir o meu arquivo, para ver como que ele irá se comportar nas animações, né, interativas. Então eu posso vir aqui, né, posso dar zoom, rotacionar, né, parando com o mouse ele estende ou recolhe, né, posso navegar aqui pelas vistas, clicando no botão. Então posso ir navegando aqui, a vista explodida,
né, no subconjunto, né, nos passos que eu criei. Cada etapa aqui. Né. Aqui na padrão posso vir aqui clicar na vista para ele navegar diretamente a vista que eu defini como atalho, vamos dizer assim, que é a mesma coisa. Né? E eu tenho aqui a animação também, que a gente acabou salvando. Essa é uma forma também de você acessar o documento, né, sem usar o navegador, usar o próprio player do SolidWorks Composer. E aqui eu também tenho o player dentro do Internet Explorer, né? Posso vir aqui e abrir. E aí tenho um acesso à navegação aqui via browser. Né? Então tenho aqui, eu posso usar os botões para rotacionar, girar e tudo mais, né? Tenho todas essas opções aqui. Posso clicar aqui para habilitar todo o painel, né? Posso clicar aqui, por exemplo, em avançar. Ele vai me mostrando cada etapa, né? Aí eu posso navegar aqui entre os itens, né? Da mesma forma que é no player, só que dentro do seu navegador de internet, né? Então, bem pessoal, é isso aí que eu gostaria de apresentar para vocês. Caso queiram conhecer mais sobre o Compose, entre em contato conosco, né? E não deixe de assistir os nossos próximos webinars. Até mais.